Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1, 2 e 3, nos diz assim: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. Oremos ao nosso Deus. Pai santo, amado e bendito, diante da tua presença nós te suplicamos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Tome minha vida nas tuas mãos, ó Pai, eu preciso do teu auxílio, da sua ajuda, do teu amparo neste momento. Usa-me, ó Pai, para falar a cada vida, a cada irmão aqui. Também, Senhor, abra mentes, corações, para que a tua palavra encontre guarida nessas pessoas que aqui estão e que possa produzir frutos para a honra e glória ao teu santo nome. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Podeis assentar, amados. Quem? Eu. Há poucos dias o irmão Raoni, conhecido dos irmãos aqui do TBM, fez instituto aqui, ele contraiu dengue. Ele está lá em Formiga e foi internado no mesmo hospital em que Laís e pastor Bruno ganharam e perderam o pequeno Gabriel. Lá no hospital, uma das enfermeiras chamou Larissa, esposa do Raoni, para conversar, e a ela confessou que várias pessoas daquela unidade de saúde estavam como que perplexas com o que se passou durante os 4 dias em que o Gabriel esteve vivo. Não existem famílias como esta, disse aquela enfermeira. Em momento algum eles reclamaram, finalizou. Amados irmãos, foi muito dolorido ver Gabriel chegar, estar bem e em seu 2º dia de nascido, para depois ele caminhar de uma outra forma e nos deixar de forma tão rápida. Nós sentimos a dor porque nós já o amávamos. Antes dele chegar, nós aprendemos a amá-lo. Nós aceitamos essa situação porque amamos a Deus. E sabemos que o Senhor usou este acontecimento para que pessoas fossem impactadas e voltassem os seus olhos para ver quão bom é ter Jesus presente em sua vida. Alguém ali em Formiga me disse: pastor, o senhor é muito forte. E eu disse a ele: não. Forte é Jesus que está em mim. Tira Jesus e você vai ver o trapo que eu sou. Alguém me questionou sobre a busca de pessoas culpadas ou de possíveis erros cometidos pela equipe médica ou por aquela unidade hospitalar. E minha resposta foi simples: nós não estamos buscando culpados. Nós entendemos que há um propósito de Deus nesse acontecimento. E o propósito é que Deus quer impactar pessoas trabalhadoras na área de saúde ali de Formiga. O fato de Deus usar meu neto para levar pessoas a refletir sobre as suas vidas e buscar a salvação que Ele nos oferece em Cristo, não me dá o direito de questioná-lo.
Eu não posso questionar Deus por isso. Sabe por quê? Porque para me salvar, Deus deu o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito. E se Ele usou dele, eu não posso dizer: Senhor, o Senhor não pode usar o meu filho, o Senhor não pode usar o meu neto para algum propósito, seja ele qual for. Amados irmãos, estudando a Bíblia, e vocês vão ver durante essa semana, nós descobrimos que Deus tem uma tarefa para ser realizada. Nós descobrimos pela Bíblia que Deus usa pessoas. E talvez você pergunta diante dos desafios que Deus tem: quem? Eu? Primeiro, Deus tem uma tarefa para ser realizada, e a tarefa que Deus tem dado é a de levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Esta é a tarefa que nós vemos de Jesus para a igreja. Ela está nas últimas palavras de Jesus, registrada nos Evangelhos e no livro de Atos, conforme nós vimos agora. Últimas palavras é importante, amados irmãos. As últimas palavras da minha mãe foram importantes para nós, como filhos. Eu ouvi de pastor Josué Félix, lá em São Paulo, e ele falando de um dos seus tios que lá nos primórdios seguiu a um dos líderes do cangaço ali no Nordeste, mas que pela misericórdia de Deus ele foi alcançado por Jesus Cristo, foi salvo, e naquele jeitão nordestino, no final da vida, aquele tio chamou um por um dos membros da sua família, e ele tinha uma palavra, e ele encerrava orando por aquele membro da sua família. E ele fez isso com o pastor Josué, e pastor Josué, dando o testemunho, ele disse: as últimas orações do meu tio ecoam na minha vida até o dia de hoje. Pastor Josué não é jovem como o pastor Silval. Ele tem vários anos de idade a mais do que eu. Mas as palavras ficaram, as últimas palavras eram importantes, as últimas palavras de Jesus são importantes para a nossa vida, e ela mostra a tarefa que Deus quer que nós, como crentes salvos, como igreja, realizemos enquanto Ele não vem nos buscar, enquanto Ele tem permitido que nós continuemos a viver aqui na terra. Ao contemplar o mundo em seus dias, Jesus viu uma área de trabalho grande para realizar tal tarefa. E ele viu que eram poucos os trabalhadores. Contemplando o mundo de nossos dias, nós veremos que essa realidade não mudou. Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros, os trabalhadores são poucos. É o que diz o primeiro versículo do texto em que nós lemos. Certa feita, pastor Carlos Moraes, que será o conferencista dos irmãos, ele disse que se ficarmos de costas para o mapa mundi e colocarmos o nosso dedo no mapa mundi, desde que o local que colocamos não seja o mar, naquele local necessita uma igreja. Se nós colocarmos o dedo em Goiânia, qual é o desafio que nós temos em Goiânia? Quantos mil habitantes? Eu vejo várias contas, mas eu quero crer que só Goiânia, não a grande Goiânia, tem aí 1.500.000 habitantes. Quantas igrejas do nosso segmento nós temos aqui? Muito poucas. Para alcançar esta multidão, poucos obreiros trabalhando,
Se nós olharmos para Goiás, são 249 municípios, em quantos nós estamos presentes. Isso nos leva a crer que Goiânia necessita de mais igrejas, que Goiás necessita de mais igrejas, o Brasil necessita de mais igrejas, o mundo necessita de mais igrejas, mas igrejas que proclamam a mensagem de salvação em Cristo Jesus, que proclamam a Bíblia Sagrada. Agora, onde estão os obreiros? Onde estão os apoiadores? Onde estão aqueles que vão de porta em porta no seu bairro, na sua cidade, levando a preciosa semente do Evangelho? Graças a Deus que eu vi alguns aqui, amém, amém por vocês. Eu gostaria, pastor Rômulo, que da próxima vez que eu viesse, todos ficassem de pé. Porque o chamado não é para aquele grupo, não é para pastor Rômulo, para pastor Silval, para os pastores da igreja. É para você. Se você é salvo em Cristo Jesus, você é chamado, é desafiado para realizar essa tarefa, e às vezes você vê essa tarefa, esses desafios à sua volta, e você pergunta: quem? Eu? Em segundo lugar, nós vemos que Deus chama homens para realizar tal tarefa. Deus realiza a sua tarefa a partir de pessoas obedientes. Eu nasci numa igreja que ela era ímpar. Ela mudou muita coisa do seu jeito de ser. Mas a igreja em que eu conheci Cristo, ela tem algumas coisas que eu sinto saudades. Ela tinha um grupo de homens simples. Seu Ramiro, seu Jonas era bravo, mas foi ele que foi lá no hospital orar pela minha mãe, não é? Teve seu Elisiário, seu Franquilino. Esses dias eu encontrei com uma filha e um filho do seu Ramiro aqui em Goiânia, e ele dizendo: eu me deliciava quando sentava essa roda de homens e eles iam conversar sobre a Bíblia. Irmão Ramiro, especialmente um dos meus professores do seminário que eu conhecia bem, uma vez a gente comentando lá no seminário sobre essas coisas, ele olhou e com o seu bom sotaque americano disse: aquele homem conhece apenas um livro, mas este livro ele conhece. E como conhecia, pastor Romo? Ele falava de questões teológicas complicadas na linguagem que qualquer trabalhador rural podia entender. Mas nós que éramos jovens, e eu vou levantar saudades no Marcos agora, quantas vezes nós entramos no Jeep do Ademir, e nós subíamos o morro do São Pedro, zona rural, e entenda que Séries tem um palmo de poeira solto, quando não chove. E nós vestíamos uma camisa manga comprida, e íamos no jipe, chegávamos lá no córrego do Palmital, em meio a fazendas, a região de seu Ramiro, onde ele tinha separado um pedaço da fazenda e construído um templo. E nós olhávamos um para o outro, estava tudo vermelho de poeira, e nós tirávamos a camisa manga comprida, íamos na bica e lavávamos as mãos, e lavávamos o rosto, e o cabelo estava espetado, né? Os carecas seriam um privilégio, que não ia ter esse problema, viu, Silvio? Mas nós íamos para frente, e pregávamos o Evangelho, e quão bom me fazia
aquela experiência. Deus tem tarefa para realizar. Deus realiza a sua tarefa a partir de pessoas obedientes, e na palavra de Deus, entre os chamados por Deus para realizar o propósito de Deus, nós encontramos Abrão. Abrão vivia confortavelmente com sua família em Ur, e Deus tirou-o de lá, levando-o junto a seu pai e alguns parentes para Harã. É o que nos diz Gênesis 11:31, e tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Amado irmão, para você realizar a tarefa que Deus quer realizar através de você, Deus irá mexer com a sua vida. Deus mexerá com a vida daqueles que Ele deseja usar para a realização de tarefas especiais. Ele não vai deixá-lo lá no seu conforto, lá no seu descanso, em lugares dessa natureza. Em Harã, Deus apresenta a Abrão um desafio ainda maior. Capítulo 12, verso 1, nós vemos dizendo: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Note bem, Deus tira de Ur, põe em Harã. Agora Deus tira Abraão, Deus chama Abrão para que ele possa sair dali. O irmão, a irmã, tem sido desafiado por Deus, com certeza, para realizar alguma tarefa dentro do plano de Deus, para que a obra de Deus possa ir avante. Mas há uma coisa, amado irmão, Deus pode ter desafios ainda maior para você. O irmão, a irmã pode dizer: olha, eu contribuo financeiramente para missões, eu oro pelos missionários, eu orei por sua família durante todo o mês de agosto passado. Durante este ano, uma irmã me mostrou o cartãozinho: pastor, o irmão é um dos 2 missionários que eu oro, está aqui na minha Bíblia. Amém, obrigado, irmã. Muitos têm feito isso, eu sei. Mas meu irmão, minha irmã, você ainda pode estar em Harã, e Deus pode querer que você dê um passo ainda maior. Ele pode querer levá-lo de Harã para Canaã, como Ele fez com Abraão, com Abrão primeiramente. Abrão não tinha garantias de Deus. Abrão apenas confiou em Deus. Capítulo 12 de Gênesis, versos 6 a 8 diz: e passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Não havia garantias, havia apenas o chamado: sai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia se a terra era boa ou ruim, ele não sabia se era própria para criar gados, para plantar trigo, se tinha água, se não tinha. Houve o chamado, ele confiou, ele foi. E quando nós queremos obedecer a Deus, queremos realizar a tarefa de Deus, ou estamos prontos a permitir que Deus realize a sua tarefa através de nós, nós também precisamos disso, amados irmãos.
precisamos confiar em Deus. Confiar que Ele vai realizar aquela tarefa através de nossas vidas. Deus quer usar pessoas. Talvez você pergunta, diante dos desafios de Deus, quem? Eu. Em terceiro lugar, Deus abençoa os homens que atendem ao seu chamado. Em obedecendo a Deus, Abrão recebeu de Deus a proteção necessária para viver em meio a um povo estranho. Há poucos dias eu fui em São Paulo e eu não entendi direito, e depois eu fiquei achando talvez aquela pessoa estava confundindo Goianésia com Goiânia, porque ele disse: pastor, como é que está Goianésia? Goianésia é uma cidade violenta e eu tenho visto muitas notícias. Goianésia tem o seu índice de violência, sim. O narcotráfico está lá, narcotraficantes estão lá, direto é preso, às vezes poucas. Esta semana foi apreendido uma grande quantidade de drogas. Nós vimos assassinatos lá por causa de drogas, de coisas dessa natureza. Mas eu não posso dizer que Goianésia é violenta acima da média brasileira. É possível que, se nós colocarmos dentro da média, Goianésia é tão violenta quanto Goiânia, mas não saem tanto nos jornais, nas notícias, coisas assim. Há um dado, desde o ano passado, amados irmãos, que tem me preocupado. Eu não tenho os números exatos, eu não tenho andado atrás disso, mas durante este ano, Goianésia tem pelo menos um suicídio a cada mês. Não era para ter essas coisas, não era para ter essas dificuldades. Mas ainda que fosse tão violenta quanto outros lugares onde nós lemos, sabemos e conhecemos, como o entorno de Brasília, como Baixada Fluminense no passado, como não sei o que, se Deus te chamar para ir para lá, Ele é quem vai te dar proteção. Eu conversava com uma das irmãs, e falando sobre essa questão do Gabriel, eu disse: eu tenho certeza que eu não vou viver nem um dia a mais, nem um dia a menos do que Deus queira que eu viva. Se Deus quiser, eu não completo 56 anos. Se Ele quiser, eu vou chegar a canseira e enfado. Vou lá para frente. Enquanto Deus quiser que eu esteja aqui pregando, fazendo a obra que Ele tem para que eu faça, para realizar a tarefa dEle, Ele vai me abençoar com a proteção necessária para eu continuar pregando a gente de coração duro, a um povo estranho, a um povo dessa natureza. Abraão teve também a bênção de ter sido respeitado pelas pessoas que viviam próximas a ele. Ele prosperou nos seus negócios. Enfim, ele foi abençoado de várias formas. Mas eu quero destacar nessa noite duas bênçãos especiais que ele recebeu de Deus. E a primeira delas foi através de Melquisedeque. Gênesis 14:18 diz que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou a Abraão. Ali estava, amados irmãos, bênçãos espirituais para ele. Por quê? Porque estava obedecendo, seguindo o que Deus quer e tem chamado para a vida dele. Muitas pessoas hoje querem bênçãos materiais, e bênçãos materiais Deus dá a todos os homens. Se nós pegarmos o pior homem de Goianésia, ele é abençoado por Deus. E alguém vai dizer: mas pastor, como? Se ele está vivo,
Cada dia que ele viveu, houve um sem número de bênçãos de Deus. Como o sol, o ar, o sono, a comida. Nenhuma dessas coisas que passa voando caiu na cabeça dele. Amados irmãos, só de nós estarmos vivos, são bênçãos materiais de Deus, infinitas, que, como diz a letra daquele hino, conta as bênçãos, conta quantas são, dize-as de uma vez. O autor daquele hino é um grande provocador, porque ele sabe que ninguém conseguiria contar as bênçãos de Deus na sua vida. Agora há uma coisa, bênçãos espirituais, só tem aquele que tem Cristo no seu coração, que é filho de Deus, e em quantidade, aquele que está obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, naquilo que Deus tem chamado para ele. E aqui nós vemos então esse encontro de dois homens, Abraão e Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Nós sabemos muito pouco dele, mas o pouco nos indica que ele era um antítipo de Jesus. Ele estava ali personificando Jesus que viria. Nós não sabemos humanamente falando, de onde Jesus veio. Biblicamente nós sabemos que ele veio de Deus, e ele veio para abençoar as pessoas com a salvação. Então ali naquele encontro, muito antes de Cristo vir ao mundo, então Abraão, por antecipação, já estava sendo abençoado por Deus, porque esperava Jesus e porque fazia parte de Deus, do plano de Jesus vir ao mundo. Uma outra bênção está registrada em Gênesis 21. Ali nós encontramos a narrativa do nascimento de Isaac. Um filho é uma grande bênção para uma família. Algumas pessoas têm conversado conosco o que é ser avó, o que é ser avô. Você vai ter que ser, pastor Rômulo. O dia que o irmão for avô, o irmão vai saber o que é ser avô. Né? É algo diferente. O que é ser pai? O que é ser mãe? Eu pude dizer a alguém sobre o que é ser mãe, na expressão da minha filha. Ela pôde amamentar o Gabriel 2 vezes, mas ela disse: mãe, me falaram que era bom, mas eu não sabia que era tanto. Minha sobrinha disse a mesma coisa: me falaram que era bom, mas eu não sabia o quanto. Só quem tem um filho, só quem tem um neto, sabe a grande bênção que é ter um filho e agora uma família formada, porque até a velhice, ali estava Abraão e Sara, e sem nenhum filho. Imagine então a bênção para o agora Abraão, seu nome mudado, para Sara pegar Isaac em seus braços durante a velhice. Em Abraão, amados irmãos, nós vemos o fiel Deus abençoando aqueles que são fiéis a Ele. Nós precisamos entender isso, nós precisamos querer ser fiéis a Deus. Não importa as aparências, não importa o que as pessoas do mundo achem, não importa o que a cultura do mundo diga. Importa sim ser fiéis ao nosso Deus. E Ele então vai nos abençoar. Deus quer usar pessoas. Talvez você pergunte, diante dos desafios de Deus, quem? Eu. Os desafios de Deus, eu volto a dizer, é que o Evangelho fosse pregado de casa em casa até o fim do mundo. E já na sua época, Jesus dizia
Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Hoje só aumentou o desafio. E o número de obreiros, de trabalhadores, continuam sendo pouco. Imagine agora você sendo desafiado para uma tarefa especial. Eu conheço o pastor Carlos Moraes. Eu concordo com o pastor Rômulo. É um dos pregadores que eu gosto de ouvir, especialmente no tema missões. Eu creio que ele está entre os 3 melhores para falar de missões em nosso país. E eu sei que ele vai apresentar grandes desafios para você. Agora, uma pergunta: você aceitaria o desafio de Deus para a sua vida? Imagine, pense nisso. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Eu não sei qual é o desafio de Deus para você. Eu sei que o desafio dele para você é para que a tarefa de levar o Evangelho seja realizada. Isso eu sei pela palavra de Deus. Pode ser que ele queira que você contribua, que você ore. Com certeza ele quer que você leve a mensagem do Evangelho ao seu vizinho, ao seu parente, ao desconhecido no ponto de ônibus, ao colega de trabalho, a todos, enfim. Mas talvez alguns daqueles jovens que vieram aqui à frente ainda há pouco, ou daqueles que estão no banco, talvez Deus tenha um lugar especial na tarefa, na obra dele para você. Ele vai desafiar você, eu sei. Agora, a minha pergunta para você é: você aceitaria o desafio de Deus? Talvez você pergunte: quem? Eu? Talvez você seja daqueles que diga: não eu, vai o Silvio, vá o Pedro. Se eu pudesse, pastor Rômulo, eu mandaria o Pedro, mas mesmo sendo meu filho, eu não posso mandar. Ele tem que ser impelido por Deus e chamado por Deus. Mas se Deus chamá-lo, pode ser para onde Deus chamar, pode ser para o Afeganistão, e o meu coração vai deixá-lo tranquilo. Eu vou orar por ele, e eu vou apoiar onde Deus chamá-lo, para que ele realize a tarefa que Deus tem para a sua vida. E eu deixo essa pergunta com você agora: quem? Eu? Vou aceitar o desafio de Deus? Ou vou fugir? Vou correr? Só quero encerrar dizendo uma coisa: os covardes são os que correm. Pastor Rômulo ou pastor Silval, a quem